Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com você sobre exemplos de velocidade média. Bom, o que a gente vai ver antes? E recordar um pouquinho que a gente viu na aula passada. O que é a velocidade média? Eita, quase derrubei café aqui. O que é a velocidade média? A velocidade média é a distância percorrida em um certo intervalo de tempo. Como assim, professora? Bom, imaginem que a gente tenha que correr lá uma maratona que ia ter Olimpíadas esse ano, né? Então vocês iam correr, Usain Bolt, né? Não vocês. Vão correr 100 metros, né? Em tantos segundos. Bom, tá, ok, entendi. E o que é a velocidade? A velocidade é o quanto você caminha e quanto você demora para fazer esse caminho, tá certo? Então, o carro, por exemplo, ele já traz um velocímetro e nos dá o que a gente chama de uma velocidade média desse carro. Então, se o carro está lá a 80 quilômetros por hora, isso quer dizer que em uma hora ele vai percorrer 80 quilômetros. Jeromel, dá um oi aqui, tu entendeu? Eu acho que o Jeromel não tá muito afim de aprender física. Mas vocês entenderam? Então é mais ou menos isso que quer dizer velocidade média, tá? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar alguns exemplos bem básicos de velocidade média e do cálculo, da matemática envolvida. Porque o conceito vocês já entenderam. É uma distância percorrida em um certo intervalo de tempo, tá? E aí a gente vai fazer alguns exemplos fazendo a parte matemática aqui, vou fazer aqui no quadro aqui com vocês, e aí a gente faz essa gravação desses exemplos, tá certo? Vamos lá então. Um golinho de café, né, antes de fazer os exercícios. E vamos lá. Bom, então o que a gente precisa ter? A gente precisa ter distância e a gente precisa ter tempo. Então imaginem que eu saia de casa às 7 horas da manhã para ir para o trabalho. Vou sair de casa às 7 horas da manhã para ir para o trabalho e vou demorar 30 minutos. Então vou chegar no meu trabalho 7h30, tá? Então eu faço esse percurso em meia hora, 30 minutos. Então quer dizer que o tempo do meu movimento, ΔT, é 30 minutos. Tranquilo. Digamos então agora que a distância que eu percorro, que é o quanto, né? Qual é a distância da minha casa até o meu trabalho? Digamos que seja 30 quilômetros. Então eu vou colocar aqui ΔS. Esse ΔS é de distância. Professora, eu acho meio estranho usar ΔS. Posso usar D de distância? Pode, mas a gente não pode esquecer que é a distância total que eu percorri, tá? Então eu posso usar D também. Então, digamos que essa distância seja de 30 quilômetros. Beleza. E aí eu pergunto, qual a velocidade média que eu tive nesse percurso? Bom, então a velocidade média a gente calcula como sendo V igual a distância, eu vou usar o próprio D, dividido pelo tempo. Aqui eu vou pegar a distância que é 30 km. E o tempo é 30 minutos. Vocês já viram velocidade em quilômetro por minuto? Não, né? Então a gente precisa transformar esse minuto em hora. Como que a gente faz isso, professora? Pausa aqui, então a gente faz assim, ó. Em uma hora, eu tenho quantos minutos? 60 minutos. Em X horas, eu tenho 30 minutos. E é daqui, então, que a gente faz essa multiplicação em X. Regrinha de 3. X vezes 60, 60x. 1 vezes 30, 30. X vai ser igual a 30 sobre 60. Fazendo essa divisão,
a gente chega então a 0,5. Então, quer dizer que o meu tempo que eu vou utilizar aqui na velocidade é o 0,5. Então, eu vou dividir por esse 0,5 que já está em hora, tá? Então, é dali que vem esse 60. Tranquilo? Assim, a nossa velocidade média vai ser 30 dividido por 0,5. Essa divisão, se vocês forem fazer, vocês vão ver que vai dar 60. 60 quilômetros por hora. Então, quer dizer que a minha velocidade média nesse percurso foi 60 quilômetros por hora. Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo para ver? Bom, vou pegar aqui o apagador. Vamos fazer um outro exemplo, então. Paga, panga, panga. Bem, então agora vamos fazer um outro exemplo para fixar de vez aí a nossa velocidade média. Professora, então agora eu já tenho tempo em hora. Eu demoro 1h30 para chegar no meu percurso. Então eu faço um movimento que o tempo é 1h30. 1,5 horas. Tranquilo? A minha distância agora é 150 quilômetros. Então, isso quer dizer que em 1h30 eu fiz 150 quilômetros. O que a gente faz para calcular a velocidade média? Velocidade média é igual a distância 150 dividido por 1,5. Quanto que vai dar essa divisão aqui? 150 dividido por 1,5. Aqui a gente pode pensar lá, pode fazer direto na calculadora, vocês podem também dividir 15 por 1,5, que dá 10, e colocar, enfim, nossa velocidade média aqui é 100 km por hora. Então, aqui, se a gente fizer essa divisão, já tenho direto. Então, quando eu já tenho o tempo em hora, é só dividir diretamente. Agora, se eu tenho tempo em minuto, eu preciso transformar minuto para hora. Vamos ver um exemplinho desses, um a mais, para fixar bem. Aqui, gente, se a gente tiver, né, 1h20. Como é que a gente faz agora? Para colocar lá na conta da velocidade. Então, antes de colocar na conta da velocidade, eu tenho que deixar todo esse tempo em hora. Então, eu tenho 1h, esse daqui tá ok. Agora, esse 20 minutos não tá em hora. E a gente não pode colocar 1,2, tá? Então, eu preciso fazer um passo a mais, que nem eu fiz lá quando era meia hora. O que eu vou fazer? Lembra, 1h tem quantos minutos? 60. X horas, 20 minutos. Então, regrinha de 3. Gente, multiplica em x. Multiplica em x. X vezes 60 vai ficar 60x igual 1 vezes 20, 20. Então, no final, vai ficar 20 dividido por 60. Isso daqui é mais ou menos, arredondando, 0,333 aqui, se vocês dividirem, né? Então, quer dizer que se eu for calcular, quando eu vou fazer a divisão, o nosso tempo é 1h, e aí, vírgula, o número que vem aqui, depois dessa vírgula, tá bom? Então, 1,3 de hora. E aí, a gente utiliza esse daqui lá para o cálculo da velocidade média. Então, sempre que tiver em minuto, no final, o que a gente tem que fazer?
dividir por 60. Então, se eu tiver o tempo em minuto, preciso dividir por 60 para depois usar lá no tempo da velocidade média. Tá ok? Vou colocar, deixar mais alguns exercícios, né? Vocês façam mais alguns exercícios de velocidade média para ver se fixa bem essa parte e não esquecendo também da parte conceitual. Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Basicamente, essa explicação um pouquinho mais a fundo de o que é a velocidade média e como a gente calcula utilizando ali, transformando minuto para hora, né? Que pode confundir um pouquinho. E aí, não deixem, né, de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, tudo aquele blá 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 que eu sempre falo, tá bem? Um beijo para todos! E um beijo especial para os meus alunos que agora são do SEJA também. Eu tenho 3 turmas aqui do SEJA que estão assistindo esses vídeos e estão aprendendo física aqui com a gente, tá? Um beijo e até a próxima!